Deus para nós hoje está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, começando com o verso de número 33. Mateus, capítulo 6, começando com o verso de número 33. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso 33 e verso 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal, a sua própria dificuldade. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado pelo ano que está chegando ao seu final, tudo que podemos fazer no teu nome para glorificar-te, exaltar-te como único Deus verdadeiro. Obrigado que a tua palavra é a verdade e ela está guardada em nosso coração. Assim, Senhor Deus, com esta verdade, podemos adquirir entendimento e compreensão da nossa necessidade, da nossa capacidade de enfrentar os labores da vida. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua presença nos conduz e como servos do Senhor, estamos aqui para fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Que isto aquiete o nosso coração, tranquilize a nossa alma. Senhor, o Senhor tem sido um Deus bom para conosco e podemos ver, Senhor Deus, o teu cuidado em cada detalhe da nossa existência, assim como vemos na tua palavra, especialmente nesse texto que lemos. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos revista das virtudes que vão nos conduzir nessa busca constante da tua presença, da calma e da paz vindo ao nosso coração, para vivermos os tempos de dificuldade. Assim, Senhor Deus, que a tua igreja possa estar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e caminharmos considerando aquele que fez a obra perfeita por nós, nos colocando na tua presença. Assim, Senhor, seja conosco, fala conosco, nos orienta na tua palavra, no teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Queridos, todos nós buscamos a Deus, saímos de nossas casas nesta manhã para estar fazendo isso publicamente, fazendo isso junto com os nossos irmãos. Então todos nós já tínhamos nos agendado e nos preparado, porque hoje é o dia do Senhor, e separamos esse dia para fazermos isso na comunidade dos santos. Todos nós temos este sentimento e esta prática, ir em direção a Deus, desde o dia que recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Esta é uma prática que nos faz ter razão de existência. Caminhamos para a igreja, caminhamos para estar junto com nossos irmãos, vivemos intensamente os recursos de Deus para a nossa existência. A história, na sua secularidade, tem feito com que muitas nações que antes eram tidas como nações evangélicas, que criam em Deus e caminhavam em direção à casa de Deus, no curso da vida se inquietaram, perderam essa dimensão de espiritualidade. E nós não estamos falando de pessoas ignorantes, pelo contrário, estamos falando de pessoas muito inteligentes, muito capazes, que governam o mundo presente, o primeiro mundo, o segundo mundo, a caminhada de grande riqueza, de grandes valores. Estamos falando daqueles que detêm os poderes do tempo presente. Nós estamos aqui caminhando dentro de uma sociedade onde o desenvolvimento não é tão intenso, e sociedades muito mais desenvolvidas que nós já vieram para a igreja e agora não estão vindo mais.
E os grandes discursos do nosso tempo são relativistas e dizem: não, cuidado, porque não existe mais verdade, né? A verdade cada um tem, e esse é o entendimento das pessoas mais competentes no conhecimento em meio à nossa sociedade. Cada um tem a sua verdade. Pare de ditar a sua verdade como uma única verdade. Então, descaracteriza-se a salvação através do único Salvador, Jesus. Descaracteriza-se até a nossa noção de espiritualidade. E nós temos que aproveitar esse tempo, porque esse tempo vai acabar. Então preste bem atenção, porque as pessoas mais inteligentes da nossa época estão dizendo que você é um fraco e um pobre em conhecimento, em entendimento para viver a sua vida. Também uma centralidade no homem, né? É isso, joga fora esse livro que nós estamos lendo, né? Porque esse livro não faz sentido se o homem for o centro. Então nós buscamos a Deus e temos a palavra de Deus em nossas mãos. Então toda a sociedade, os homens mais inteligentes da nossa época estão dizendo: vocês são muito fracos, porque vocês dependem de um livro todo imperfeito, escrito por um monte de homens, a gente nem sabe se isso aqui é verdade, e vocês estão lendo esse livro, estão falando que Deus está falando com vocês. Ah, tadinhos, são tão fracos. Há uma leitura onde todos nós somos contados como gado, né? E os homens mais inteligentes da nossa época olham para nós e falam: não, aquele povo ali pode até morrer, e é melhor que eles sejam exterminados, e a gente fique só com o pessoal que sabe exatamente o que está sendo vivido. E as pessoas mais inteligentes da nossa época estão dizendo que nós somos uma massa de manobra, e Deus pessoal não existe, né? Existe um Deus de massa. Até aqueles que vendem a sua igreja de porta fechada, né? Eu falo assim: não, eu estou vendendo minha igreja com 500 membros, com 1000 membros, né? O local e o hall de membros também vai ser vendido, né? Eles vão estar junto com você. Vou vender minha igreja de porta fechada, com os membros todos lá dentro. Um tratamento próprio do nosso tempo. E há uma situação tão pior quanto, que são as doutrinas de mercado. A igreja é uma grande empresa, e aqui nós fazemos muitos negócios, vendemos muitas coisas, compramos tantas outras, e aqui na verdade é um meio social, onde o shopping center é bem estabelecido. A linha de mercado dessas portas, ela está bem aquecida. Existem muitas coisas para ser vendidas. Então aqui uma grande possibilidade de você adquirir lucro. Então a igreja passa a ser um local onde eu vim para ganhar dinheiro. Então as pessoas mais inteligentes da nossa época descobriram isso. Bom, se tem muita gente, a gente pode vender muita coisa, e a gente pode ganhar muita grana com isso. Então as pessoas mais inteligentes da nossa época viram que a igreja é um bom lugar para se ganhar dinheiro. E então nós estamos aqui buscando a Deus, né? E a pessoa de Cristo Jesus do nosso tempo virou assim uma marca, né? Um popstar, uma pessoa que através dele e da sua marca Jesus, o dinheiro pode chegar fácil para nós. A gente pode fazer grandes negócios com a marca Jesus. E o nosso tempo também tem uma característica, que é
o humanismo deificado. O que é isso, pastor? É o homem é a razão de todas as coisas. E o nosso tempo, ainda que estejamos dentro de uma igreja, essa ideologia vem para nós, onde a Bíblia está aqui, os irmãos estão no culto, há uma programação de espiritualidade, de crescimento, há um crescimento porque há uma grande organização, né? E as coisas são feitas muito bem feitas, porque os homens do nosso tempo são muito inteligentes e fazem a coisa muito bem feita. Só que tem um pequeno detalhe: Deus já é secundário nesse projeto de igreja. O principal é o homem. Então Deus, na verdade, sai do seu trono e o homem entra no seu trono. E isso inquieta a nossa alma. Nós vivemos num tempo de crentes inquietos. Estão perturbados. Perderam a simplicidade do Evangelho. Perderam a paz de espírito. Perderam a alegria de ir domingo de manhã para o culto, para a escola dominical. Perderam a dimensão da simplicidade de ser crente em Cristo Jesus. E o próprio Senhor Jesus aqui nos exorta e diz: assim vocês não vão conseguir chegar longe, seus corações estarão pesados, vocês estarão extremamente preocupados com todas as coisas que te cercam. Portanto, o nosso tempo é o tempo das pessoas inteligentes, e as inteligências levam você como massa de manobra a qualquer lugar para fazer qualquer coisa. Então é uma hora que nós devemos parar. Por quê? Andais ansiosos de tantas coisas, igreja, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que está tão pesado chegar ao final do dia? E por que está tão difícil de nós gastarmos mais tempo com Deus do que com a sociedade que nos cerca? Por que está tão difícil? E Jesus fala isso num sermão muito importante, onde ele vai tocando ponto a ponto das dificuldades do tempo presente, do viver em sociedade, de como lidar com todos os temas. E o tema aqui é a sua inquietude. Por que você não consegue mais ficar quieto? Tem pessoas assim que falam: pastor, eu sou agitado, eu não consigo ficar parado. Se eu ficar parado, eu acho que tem alguma coisa errado, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, tem que ser útil, tem que fazer algo. Mas o tempo de busca a Deus quase sempre é um tempo de quietude, de silenciar a alma. Isso é indispensável para a nossa saúde espiritual, é você se aquietar. E Jesus está dizendo: por que vocês estão tão inquietos? Por que vocês não conseguem silenciar a alma? E o tempo presente, a sociedade presente, faz isso com muito mais intensidade, porque a informação se multiplicou, e você tem acesso a qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer época. E agora, queridos, sua mente está extremamente inquieta, porque as informações chegam facilmente até você, você não consegue se aquietar, parar o seu coração, parar a sua mente, deixar de se preocupar com tantas coisas e com a dificuldade que sempre vai te cercar. Já era assim no tempo bíblico, muitas dificuldades a enfrentar. Eu queria que você visse isso rapidamente nesse conceito de
aquietar dentro dos valores bíblicos para você viver na presença de Deus. O primeiro dele, com certeza, é a fé. 1 Coríntios capítulo 13 diz que hoje permanecem a fé, a esperança e o amor com vocês. São os recursos que temos para aquietar nossa alma. Deus nos dá 3 virtudes, queridos, e a primeira delas é a fé, a capacidade de crer. E a capacidade de crer é um presente de Deus. Do que você precisa, meu irmão? Dentro da inquietude do século, do que você precisa? Dentro desse relativismo, dentro desse culto ao ego, dentro dessa massificação, dentro dessas doutrinas de mercado, dentro dessa exploração de fé, dentro dessa centralidade do homem, o que você precisa? E a gente sai procurando recursos para viver a nossa espiritualidade dentro dessa realidade. Por bem, querido, você tem a fé, ela já está com você, ela faz parte de um grande presente de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de você, mas é um presente de Deus, e não vem das obras, porque as obras são consequência dessa graça. Então nós temos um grande presente, que é a nossa capacidade de crer. Muitos julgam que isso está ligado à capacidade de intelectual, de guardar informações, de trabalhar essas informações e fazer com que essas informações sejam produzidas através dessas informações. Fé, meu querido, a fé vem para o analfabeto e chega com grande potência, porque a fé não é um recurso de homens, mas a fé é um recurso de Deus. E os maiores teólogos que eu já conheci eram semi-analfabetos. Por quê? Porque eles buscavam a Deus. A sabedoria vem do alto. Ah, pastor, mas eu sou tão fraco, não consigo entender muito bem as coisas. Por bem, não está na sua capacidade de produzir fé. Preste bem atenção, você está inquieto desnecessariamente. É um recurso de Deus para o seu coração. Pare de se inquietar, acalme o seu coração, fale com Deus. Esse é um recurso do alto, não é recurso do baixo. A fé é um recurso que vem dos céus, e ele entra no seu coração. Meu querido, se não fosse assim, nenhum de nós estaria aqui hoje, porque só pelo nosso entendimento, tinha muita coisa melhor para fazer hoje, tinha muita coisa melhor, e nós começamos a equalizar a nossa espiritualidade de acordo com nossos recursos. Pois bem, meu querido, isso não vai dar certo. Você vai se inquietar, você não vai conseguir calar a sua alma. Desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2. Desenvolvei a vossa salvação? Sim. Estou inquieto? Sim. Preciso de fé? Sim. Senhor, aumenta a fé, aumenta a minha fé. Eu quero crer, eu quero sentir, eu quero fazer de acordo com a tua presença. A palavra de Deus, ela é suficiente como recurso de fé para todos nós. E Deus nos dá muito desse recurso diariamente.
há uma progressividade nesse aumento de fé. E o quanto mais a palavra de Deus adentra o seu coração, o quanto mais você se aquieta, não se turba, o quanto mais você se aquieta. Você quer ver um bom quilate de fé? É quando você, no desenvolvimento da sua salvação, você vai se aquietando e não se perturbando. Você quer ver que você está crescendo na fé? Cada vez você fica mais tranquilo com o destino da sua existência, menos você fica preocupado com os fatos da sua vida. Com certeza, esse é um grande presente de Deus. Do que você precisa? Você precisa de uma fé viva. E essa fé viva está diretamente ligado ao doador da fé, Jesus Cristo. Está diretamente ligado à sua comunhão com Deus. Está diretamente ligado à sua busca constante. Segundo lugar, nós temos a esperança, fé, esperança e amor. 1 Coríntios capítulo 13, recursos de Deus no seu amor, para que nós o busquemos e caminhemos aqui na terra. A fé, ela estabelece a nossa vida, o justo viverá pela fé. A fé nos direciona à graça, pela graça sois salvos. E sem fé é impossível agradar a Deus. E nós podemos visualizar que as coisas vão dar certo. As coisas podem dar certo. É um recurso que eu tenho para dizer, as coisas podem dar certo. Já a esperança, ela vai nos colocar diante de uma nova dimensão. Romanos capítulo 5 diz que nós vivemos com base na esperança da glória de Deus. E se nós vivemos com base na esperança da glória de Deus, esse é um recurso de Deus para nós, a manifestação da sua glória. E o nosso slogan sempre será: uma igreja para a glória de Deus. Isso nos direciona e nos dá a certeza de uma viva esperança que nós vivemos no Evangelho. O que eu preciso? Eu preciso depositar na glória de Deus toda a minha esperança. Não há esperança em nenhum outro lugar. Meu querido, não tem jeito. Nós precisamos depender de Deus. Não há esperança em nenhum outro recurso. Não coloque a sua bagagem de esperar em nenhum outro recurso que não seja a glória de Deus. E se você coloca todos os recursos que você tem e na presença de Deus, em nossa existência aqui na terra e no porvir, você é o mais feliz de todos os habitantes da terra. Agora, se você coloca a sua esperança em algo material, em uma capacidade humana de recursos para realizar algo, meu querido, com certeza você vai se inquietar. Você não vai ter paz para viver o tempo presente. Eu não quero dizer que você não vá ter noites difíceis. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que tem hora que a cabeça da gente esquenta mesmo, né? O mundo que nós vivemos é um mundo que nos traz muitas dificuldades, a inclinação da nossa carne, a investida do mal sobre a igreja, isso nos traz muitas preocupações, e essas preocupações são legítimas, mas que você vai perder a esperança da glória de Deus na sua existência, nunca acontecerá. Isso está posto lá e jamais sairá de lá. A sua alma é conduzida pela esperança que você tem na glória de Deus. Deus é uma viva esperança. Nós sabemos, podemos ter certeza que vai acontecer.
e você precisa do amor. E aqui nós temos um quadro terrível. Apesar de vivermos num tempo de pessoas muito inteligentes e muito capazes, diz o texto que o amor se esfriará de quase todos. Há uma indiferença reinante. Ninguém liga para ninguém. Cada um se vire. Todos querem ser influenciadores, mas querem que você esteja debaixo. Você vai ser um influenciado para dar lucro para alguém. Ninguém está interessado em amar você. Todos querem fazer de você uma pessoa que trará algum lucro para as suas grandes contas. As pessoas inteligentes do nosso tempo querem fazer de você uma pessoa que traga lucro para os seus grandes intentos. O amor se esfriará de quase todos. E ele não está falando esse texto para o mundão lá fora, ele está falando esse texto para a igreja. E ele traz para o contexto dos homens e das mulheres inteligentes, que estão conduzindo, de alguma forma, a nossa espiritualidade. Pois bem, o amor bíblico, ele não diz isso, ele diz o seguinte: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se nós pudéssemos tirar esse verso da Bíblia, né? Mas não tem jeito, queridos, ele vai continuar lá. E a quietude da alma passa pelo sofrer, pelo crer, pelo esperar e pelo suportar. Pastor, mas podia tirar isso daí não é muito prático para o nosso tempo, né? Vamos tirar essa parte aí, porque essa parte está atrapalhando a nossa grande inteligência do nosso tempo, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ainda diz mais, queridos, que isso aí tem que sair. O amor jamais acaba. Vamos tirar isso da Bíblia. Porque se nós mantivermos isso na palavra, e cremos que a palavra é a verdade, e vivemos dentro de um contexto onde o amor se esfriará e quase todos, nós vamos entender que nós estamos fora da curva. E uma igreja que é bíblica, que é cristã, ela tem que estar fora da curva, para que o seu coração possa se aquietar. Você tem que estar fora da curva do que está sendo proposto para a igreja. E você tem que falar que o amor de Deus não vai acabar. Não vai ter fim para você. Ele vai com você até a eternidade. Pois bem, o amor de Deus diz: Deus fará com que as coisas deem certo. Então, queridos, nós estamos fechando um ano, né? O ano vai acabar, e já existem muitos planejamentos, muitos sonhos nos nossos corações, e já estamos começando a ficar inquietos com um ano que nem começou, né? Já estamos ficando nervosos, porque o que vamos fazer, onde vamos fazer, como vamos fazer, e será que vai dar certo, será que não vai dar? Pois bem, querido, eu trouxe algo para você que você precisa levar para o ano que vai se iniciar. Do que você precisa? Você precisa da fé, e com a fé, Deus nos diz que as coisas podem dar certo. Você precisa da esperança, e através da esperança Deus nos diz que com certeza as coisas darão certo. E você precisa do amor de Deus, porque o amor de Deus nos diz que Deus fará com que as coisas deem certo. E é só Deus que manda nessa hora. E você vai poder sair daqui tranquilo nesta manhã, porque você sabe que as coisas vão acontecer, porque Deus tem uma vontade que é boa, perfeita
e agradável para nós. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.